confia no Cristo da cruz. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Se Cristo comigo vai, procura aí, irmã. Se Cristo comigo vai. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Se pelos vales eu peregrino, amém, Paulinho, andar e 515 e Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, não consumirei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem vacilação. Oh, glória! Se Cristo comigo vai, ó igreja, eu irei e não temerei, consumirei, comigo vai. É grato servir a Jesus. Aleluia! Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus e Nicole, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha igreja. Servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Ele vai com você, Ele garante a vitória, porque com Jesus é vitória. Por isso eu digo, é vitória, vitória, vitória. Aleluia, Jesus. Ao Salvador Jesus, ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei.
servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Oh, glória a Jesus, maravilha, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Eu estou muito feliz com Jesus, irmãos. Não é ouro, não é prata, não é riqueza terrenas que preenche o vazio da nossa alma, mas só a presença de Jesus. Deus seja louvado pela vida de cada um, irmãos, que esteve no projeto, que contribuíram, que colaboraram. Deus abençoe a todos, irmãos. Para a glória de Deus. Estou aqui cansado, sabe, irmão, mas nunca desamparado. Acabar o culto, vou de novo em Divinópolis, lá no projeto de novo, e volto com maior alegria. Por isso eu quero convidar a igreja, louvar o Senhor com alegria nessa noite. Amém, querido? Vamos louvar, irmãos, o hino 15 da harpa cristã. Você já sabe, né? Na sexta-feira eu louvei ele 3 vezes, irmãos. Bugaiou, é bom que vocês aprendem, irmão, né? Louvei eles 3 vezes, irmão. Ficou assim, o pastor tá doido, irmão. Não, é bom que vocês aprendem, amém? Hino 15 da harpa cristã. Logo depois o cooperador Fábio, com oportunidade, com a palavra introdutória. As irmãs do círculo de oração, senta no lugar delas, em nome de Jesus. Prepara aí os louvor, tudo. Ai, irmão, vocês ficam ligados na terra, não é porque o pastor tá, não, tem coisa que é Deus. Vocês procuram o cantinho de vocês, fica ali, tá? Para a glória de Deus, amém? Vamos estar louvando o 15 da harpa cristã. Aplauda Jesus nessa noite. Vitória, Jesus. Faz palma. Tchau, 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 tchau. Glória. É para Jesus, é para Jesus. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o quê? Castigado em Jesus. Isso aí, igreja. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vitória, Jesus. Foi um dia pela fé que nós ouvimos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele nos comprou, Ele nos deu a oportunidade, oh glória, de sentir meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus eu me escondi, e amigo seguro nele achei. Quantitoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali
mão para Jesus. Operador Fábio, com a oportunidade nessa noite para estar trazendo a palavra introdutória em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abrem a Bíblia em Mateus 25. Aleluia. Glória a Deus. Verso 1 em diante. Aleluia. Glória. Mateus 25, verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Portanto, o reino do céu é semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para o encontro do noivo. 5 delas eram sábias e as outras 5 inconsequentes. E as que eram inconsequentes, ao pegar as suas candeias, elas não levaram azeite e reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em vasilha junto com as suas candeias. E o noivo demorou a chegar, e ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite se ouve um grito: eis que vem o noivo, saia a encontro. Então todas acordaram e foram preparar as suas candeias. Só até aqui, irmãos. Aleluia. Glória. Meu Deus. Então aqui, irmãos, a igreja ela está alertando nós, como nós estamos na nossa vida diante do Senhor. Aleluia, glória. Será, irmãos, que se Jesus voltasse hoje, nós estaria preparados? Será que nós estava como essas 5 virgens prudentes, vigilantes? Ou nós estava como as 5 inconsequentes? O cristão ele precisa estar preparado todos os dias. O cristão ele precisa buscar o Senhor não só hoje, mas hoje, amanhã. Todos os dias o cristão ele precisa buscar, ele precisa se encher da presença de Deus. Ele precisa, aleluia, ter crédito com Deus para no dia que Jesus vir buscar, ele ter crédito para poder subir. Aleluia, Jesus. Às vezes, irmão, nós somos falhos, nós erramos, pecamos diante de Deus. Mas não deixe que o pecado venha tirar a presença de Deus que há em nós. Porque o Senhor ele é misericordioso com nós. Todo dia nós erramos com o Senhor. Às vezes, hoje muitas pessoas falavam lá, Pedro negou Jesus 3 vezes. E quantas vezes nós, no dia que nós nascemos até hoje, nós negamos Jesus? Pedro foi 3 vezes, e nós? Quantas vezes nós negamos a Jesus? Quantas vezes Jesus tem confiado algo em nós temos falhado com Ele? Aleluia, Jesus. Quantas vezes Jesus disse que nós temos que fazer algo e nós não fazemos? Todo dia, irmão, nós negamos a Jesus. Meu Deus. Mas nós precisamos estar atentos, porque a volta do Senhor está próximo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, a igreja se esfriando. Nós estamos vendo divisões dentro das igrejas. Nós estamos vendo pessoas hoje pregando o evangelho em interesse de dinheiro, de fama, de poder. Meu Deus. Mas a palavra do Senhor. Hoje nós estávamos ali num projeto e aquele pastor pregando e eu fiquei refletindo naquela palavra. E ele pregava e eu falei assim: mais um João Batista. Deus levanta mais um João Batista na terra. Porque ele não estava preocupado se ele estava fazendo para agradar a quem estava ali, mas ele estava preocupado se ele fazia para agradar o Senhor, se ele fazia para agradar a Deus. E às vezes, irmão, nós queremos fazer as coisas para mostrar para o outro que nós sabemos fazer. Às vezes nós queremos fazer, nós queremos dar o melhor não para Deus, mas para que as pessoas vejam que nós sabemos fazer melhor. Mas será que Deus está agradando de nós? Eu costumo sempre, eu vou bater nessa tecla e vou dizer, entre Abel e Caim, é um exemplo que Deus sempre tem me mostrado, um exemplo. Abel estava com o coração aquebrantado, Abel estava com o coração buscando a presença de Deus, Caim estava com o coração cheio de óleo. Então nós precisamos ser igual a Abel.
com Caim. Mas nós estamos vendo hoje a igreja cheia de Caim. Às vezes querendo agradar o homem, querendo agradar as pessoas. Mas e Deus? E Deus? Será que nós estamos agradando a Deus? Irmão, agradar a Deus não é só estar dentro da igreja, louvando, pregando, mas é lá fora também, com as nossas condutas, nossas atitudes. Agradar a Deus não é só no nosso trabalho, não é só pegar a palavra, mas é viver a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Porque só dessa forma nós vamos agradar a Deus. Só dessa forma nós vamos estar com essas 5 virgens, prudente, tendo azeite. O que é azeite? Aleluia. É nós buscar de Deus a misericórdia dele, mas agradar a ele. E às vezes, irmão, por causa de pequenas coisas, nós vendemos Jesus igual Judas. Nós trocamos Jesus por qualquer coisa. Então nessa noite, irmão, vamos despertar. E eu vi aquele pregador, ele pregava, ele falava que ele não estava ali para agradar ninguém, mas estava ali para pregar a palavra e agradar o Senhor. E às vezes, irmão, nós queremos agradar as pessoas, queremos que as pessoas vejam que nós somos melhor, que nós fazemos melhor. Mas vamos procurar, igreja, agradar a Deus. Não importa se alguém não vai gostar, se alguém vai ficar com raiva, mas agrada ao Senhor. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Eu agradeço minha rica oportunidade de não dizer. É verdade, irmãos. Ei, o mundo inteiro pode orar por você, pode interceder por você, colocar a mão na tua cabeça, falar o que você quer ouvir. Mas se você não quiser ter mudança de comportamento e atitude, você vai ter sempre a mente de uma minhoca. Irmão. Ih, pastor, ofendeu nada, irmão. Está na hora de amadurecer, está na hora de crescer, está na hora de ser como água, olhar para o alto, ter um foco, ter uma visão. Aos 40 anos ela perde o seu equilíbrio, ela sobe até uma rocha, lá ela se esconde durante algum tempo, porque ela está frágil, ela está debilitada. Mas segundo a ciência diz, que ela pega as unhas da garra, até soltar uma por uma com seu bico, ela arranca as penas velhas, e ao tempo ela vai se renovando, e chega as coleguinhas para cuidar, irmão. Para cuidar. Ei, temos que contar um com o outro, somos igreja. Ei, não ouve quem não quer nada com Deus, não ouve quem não quer compromisso, não ouve fofoca, não ouve disse e me diz. Por quê, querido? Você vai ficar assim de del em del, ó, como uma folha seca para lá e para cá, enquanto você não tiver atitude, postura. Vou falar, igreja, enquanto eu, pastor, enquanto a igreja não quiser, irmão, mudança, tomar vergonha na cara, no lado positivo, diz: eu vou mudar, vou ser crente de verdade, eu vou ser aquilo que eu quero que a outra seja, aquilo que o outro quer que eu seja. Porque, irmão, eu falo para vocês, irmão, hoje meu pastor ligou para um bocado lá, irmão, um bocado, ninguém. Ele sabia com quem poderia contar, ligou para mim: pastor Paulo, você vai pegar os... Eu falei: ô pastor, um soldado de serviço não envolve com coisa dele. Eu estou aqui, pastor, eis-me aqui, nós vai. Cheguei no projeto que hora, foi uma meditando, não foi, Beto? Marcou para 10 e tanto, estava lá, irmão, fazendo a obra. Faz a obra, irmãos, pelo amor de Deus, faz a obra. Olha para Jesus. O pastor pregou lá, eu falei: opa, até eu apanhei, irmãos. Você tomar banho na terra, eu quero de chicote. Irmão, para nós termos despertamento espiritual. Ei, isso aqui, irmão, ó, isso aqui, irmão, ó, não é para dar indireta a ninguém, irmão. Ei, o pastor não é o dono da verdade, é a palavra. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente ouve e não muda. O dono da festa, irmão, ele convidou as convidadas. Ele convidou os convidados. E tinha que ter lamparina. Quando chegou diante delas, irmão, que foi clarear, opa, não tinha um brilho, irmão, não tinha a presença do Espírito Santo. E aqui eu finalizo. Eu quero convidar a missionária Elizabeth, minha dona, para estar louvando. O problema daquela videira, irmão, não era porque ela não tinha fruto, é porque ela estava bonitinha, engomadinha igual o pastor. Mas tem fruto aqui, meu irmão. Estava engomadinho, bonitinha, mas não tinha fruto. Estava aparentando ser uma coisa que não. Olha, cuidado, viu, irmão?
Cuidado, porque Deus sabe quem você é, o diabo sabe quem vocês é. Então vamos tomar cuidado, irmãos, e parar, irmão, de brincar com as coisas de Deus. Parar, irmão, eu vou falar, irmão, porque tem hora que é uma palhaçada, tem horas que é, irmão. Vamos parar de ser crente menino. Pastor, não, irmão, é verdade, serve para mim. Hoje eu me sinto orgulho. Isso aí, irmão. O irmão falou, pastor, apesar de mim, eu estou aqui e tal. Já está mais perto, é isso aí, irmão. Ajudar, irmão. Para quando você chegar naquele dia, Jesus falar o quê? O que você fez para mim? Ei, só ocupou a terra, irmão. Só ocupou a terra. Irmão, ei. Ai, Jesus. Será que quando tu deixar esta vida, como que tu vai ser lembrado? Né, irmão? O carinho do pastor. Ei, sobe aí, minha filha. Não para não, sobe aí. O carinho, irmão. Não sei se você observou. O povo torcendo contra o projeto. Não ganha R$1 do governo. O povo falou, vixe, não vai ninguém. Você viu o que ele falou? Mesmo quem não contribuiu pode vir, irmão. Todo come, todo mundo participa. A mesma coisa é o reino de Deus. Todo mundo pode vir, é de graça, porque Jesus já pagou o preço. Glória a Deus, aleluia. Vamos parar, irmão, de dar trabalho, crente velho, sabe? Homem velho, mulher velha, sabe? Vamos parar de dar trabalho para Jesus. Vamos dar trabalho para o cão, irmão. Ei, depois dessa Santa Ceia, irmão, vai ter culto todo dia na igreja, oração. Oração, pastor, não posso vir. Você vai assumir a tua responsabilidade de quando você chegar na sua casa, você orar durante uma semana, pelo menos 1 hora. Orar quantas horas? Não. Será que vocês vão orar? Ah, irmão. Quem falou amém? Amém. Tu ora mesmo, meu Cristiano. Vamos orar depois da Santa Ceia. A igreja precisa de orar, irmão. Os crentes estão muito assim, irmão, caçando tatu com bodoque. Enquanto está falando besteira, ouvindo besteira, você tem que ocupar sua mente com Cristo, para fazer a vontade dele. Amém, querida? Eu ainda vou pregar, irmão, vai dar certo, amém? Se eu não quiser, pastor, deixa eu pregar. Tá com vida com Deus, vem cá, irmão, poder ser pregar para a glória de Deus. Mas nós precisamos, irmão, ter um concerto com ele. Amém, queridos? Bate palma para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor nesta noite. Com louvor muito conhecido, a igreja adora o Senhor juntamente comigo nesta noite. Glória a Deus. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder.
dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Glória a Deus, assim agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Ainda que, irmãos, se tiver que sofrer por Jesus, sofra. Os irmãos ouviram hoje, irmão, o que o pastor disse? Muitos pastores interessados na lã do ovelha, no dinheiro, mas não está preocupado com a alma, irmão. Está preocupado se ela está bem espiritualmente, se não está. E às vezes o pastor que pega no pé está achado como chato. Bom é aquele pastor que deixa você fazer o que quer e você ir para o inferno, irmão. Sabe, irmão? Então, ainda que você chore, irmão, fica firme na presença de Deus, porque Ele é fiel. Amém, querido? Doutor Nilton vai dar uma saudação para a glória de Deus. Depois a nossa irmã Lohane se prepara para estar louvando. E logo depois as crianças, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus nessa noite. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Só do povo de Deus, uma paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que a igreja ficasse de pé para nós fazer uma oração ao nosso Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Você que vem em busca de uma bênção, de uma vitória aqui nessa noite, crê somente no Senhor que Ele tem algo para te entregar aqui nessa noite, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Liga o teu pensamento com Deus. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos entregar nossa vida, nossa família nas mãos do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, de oração, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre a tua igreja, ó Deus. Senhor, perdoa nossas falhas, nossos pecados, meu Deus, e que o Senhor possa derramar o teu poder sobre a tua igreja, sobre a minha vida, sobre a minha família, meu Deus, sobre a família dos irmãos que aqui está presente, meu Deus, porque nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu entrego este povo nas tuas mãos, Jesus. Eu entrego o familiar desse povo nas tuas mãos, meu Deus. Eu entrego meus filhos nas tuas mãos, Senhor, a minha esposa, o pastor, meu Deus, a irmã missionária Beth, meu Deus, que o Senhor possa derramar o teu sangue, o teu poder, meu Deus, sobre esta igreja, sobre esta família do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de
de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito e para Jesus, igreja. Bate palma para Jesus. Glória a Jesus. Nossa irmã. Meu Deus. Lohane. É Lohane, né? Lohane vai estar louvando também para a glória de Deus. Vai querer falar, não? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia. Se você souber, pode me ajudar. Adora a Ele nessa noite. Faça dessa canção a sua oração. Glória a Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. É Deus falando com você nesta noite. Ele sabe da onde Ele te tirou. Ele sabe que você não vai parar aqui. É para você continuar. Deus está falando com você nesta noite. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de quantos livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Aleluia. As crianças vão estar adorando o Senhor. Logo depois o nosso irmão William também com a saudação para a glória de Deus.
Bate palmo para Jesus. Vamos receber as crianças nessa noite. Para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Vitória. E criançada, qual é o nosso destino? E é para lá que nós iremos. Aquilo que o Senhor Jesus colocar no seu coração, para depois fazermos um ciclo de oração para a glória de Deus. Glória a Deus, Cumprimento a amada igreja, cumprimento essa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo o livro de Jeremias, capítulo número 18. Jeremias, capítulo 18. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que estavam fazendo
sobre a roda, somente até aqui. Aleluia, Jesus. Não precisa os irmãos abrir, eu vou abrir agora em Lucas, capítulo de número 19, no versículo de número 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e correndo diante, subiu uma figueira brava, para ver que Jesus passava por ali. E quando Jesus chegou debaixo, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Somente esses versículos. Irmãos, eu já parei para ler esses versículos, essas duas passagens, e algo que me chamou a atenção nessas duas passagens é que Jeremias, a palavra do Senhor vem a ele está deitado e fala com ele: levanta e desce. Ele vai ter que levantar para descer a casa do oleiro. O Senhor está falando nessa noite com ele: você vai levantar, vai ficar de pé na preparação, mas eu quero você embaixo. Eu quero que você vai ter que descer agora na minha casa, pois eu não quero ninguém grande. E Zaqueu foi a mesma coisa, porque se for olhar na história de Zaqueu, Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele sobe em uma árvore para poder ver quem era Jesus. Jesus sabia da sua dificuldade, mas Jesus chega lá e fala: agora você desce daí, porque agora você vai descer. Eu não preciso de ninguém me enxergar de cima, eu quero que me enxergue de baixo. Não preciso de ninguém para achar que é melhor do que eu. Eu preciso de você ser humilde e pequeno. E quando ele desce, o Senhor fala com ele: agora me convém pousar na sua casa. Quando Jesus vai na casa desse homem, ele é mal visto pelo povo, porque Zaqueu, segundo os boatos, ele era um homem que roubava, que pegava aquilo que não era seu. Mas para provar a Jesus e diante de Deus, ele falou: se alguém eu fiz mal, essa pessoa devolverei 4 vezes mais do que eu peguei. Então neste momento a gente vimos que Jesus, quando foi na casa de Zaqueu não era um homem que o povo do mundo falava que ele era. Ele era alguém que ele era mal visto pela sociedade, pelo seu trabalho. Ele era mal visto pela sociedade pelo que ele fazia. Mas ele era um homem íntegro e sério. Pois se ele não fosse íntegro, pastor, ele não teria feito esse voto diante de Jesus. Pois ele sabia que Jesus, ele poderia desmentir ele na cara dele. Pois quando ele viu Jesus, ele viu que aquele homem era diferente. Pois quando eu parei para ler essa passagem, uma certa vez, quando eu fui pregar essa passagem, eu fui atrás. E quando eu cheguei nessa parte, eu estava indeciso. Eu falei: Senhor, o que eu prego? O Senhor falou comigo: William, você vai levar Zaqueu. Eu falei: mas Zaqueu, todo mundo conhece a história do homenzinho que pegava aquilo que não era seu. Jesus falou comigo: isso é verdade? Na onde na Bíblia eu falei que ele pegava aquilo que não era dele? Na onde está falando na Bíblia que ele era um homem à toa? Pois eu pego os à toas do mundo, eu pego aqueles que todo mundo julga, que todo mundo fala mal, e coloco no altar para pregar. Eu pego aqueles que o mundo fala que não e coloco em cima do altar para ensinar. Eu coloco um som nele para libertar demônios, para entrar em beco de favela, para orar e demônios sair. Eu coloco eles para orar na madrugada, diante, para salvar vidas de pessoas que nem sabem que eles estão lá orando, mas eles levantam de madrugada para orar. Aí eu falei: Senhor, o Senhor tem razão. E o Senhor, quando eu falei isso com Deus, Deus me deu uma cajadada maior. Foi quando eu abri a Bíblia em Pedro. Deus falou comigo: você está vendo esse servo? Ele foi o único dos meus discípulos que teve coragem de sair do barco. Ele foi o único dos meus discípulos que sabia do meu poder e me perguntou se podia sair do barco e andar sobre as águas. Ao contrário de você que sai agora escondido atrás da Bíblia, que não está querendo pregar o que eu estou mandando. Aí eu falei com o Senhor: Senhor, eu sei que eu errei, não vou mais negar a tua palavra. Por isso hoje, irmãos, eu estou aqui para falar com os irmãos que antes da gente falar, porque antes da gente querer ser alguém, a gente tem que lembrar o que Jesus falou com Jeremias. Você levanta, mas você vai levantar para descer. Você tem que levantar para descer na minha casa, para ver o que eu vou fazer com os meus laços. Você vai ter que levantar para diminuir. Você pode até subir no árvore alta, mas Jesus vai te fazer descer, para reconhecer que você é pequeno e Ele é grande. Você agradeça, meu amigo, por tudo. Fique esperto que eu vou te pegar, viu? Escondendo azeite aí, irmão.
Ciclo de oração está com a oportunidade para estar louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ciclo de oração, guerreira de fé. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A igreja coloca os seus pés nesta noite. Vamos orar, agradecer ao Senhor por este momento. Que Deus venha abençoar, venha receber esse louvor, essa adoração. Que venha jogar por terra toda a fúria do inimigo em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta noite, abençoa nesta noite a tua igreja. Eu te apresento, Senhor, as irmãs, Senhor. Abençoa cada uma nesta noite. Pai, nesta noite, recebe, meu Deus, este louvor, essa adoração, que é para o Senhor toda a honra e toda a glória. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai derramar, Senhor, a tua glória sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, vai repreendendo nesta noite, meu Pai, todo o mal, toda a fúria do inimigo, vai jogando por terra, em nome do Senhor, toda a frieza espiritual no nosso meio. Eu te entrego, Pai, cada irmã, Senhor, nesta noite. Usa, Senhor, cada uma nas tuas mãos nesta noite. E assim agradeço a oportunidade.
Bendito seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa noite, queridos. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, número 42, verso 6. Glória a Jesus. O livramento vem do Senhor, irmãos. Já pensou se aqueles homens tivessem parado, irmãos? Já pensou se eles não tivessem a confiança no seu Deus? Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. 42, verso 5, irmãos. Perdão, 42, 5. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Número de Salmo 42, verso 5. Louvado e exaltado é o nome de Jesus para todos sempre. Amém, igreja? Amém. Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o ermo, e desde o pequeno monte. Oh glória! Um abismo chama outro ao ruído das tuas catatumbas. Catatumbas. É isso mesmo, né, igreja? Catatumbas. É mistério, irmão. Todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Verso 5. Porque está abatida e porque perturba, espera, pois ainda o louvarei na salvação da sua. Podemos assentar, irmãos, glorificando a Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que entre os filhos de Corã houve-se um cântico entre eles. Talvez eles estavam atravessando, irmãos, um momento difícil, a qual todos nós passamos na nossa vida, até mesmo de querermos parar de desistir. Quem nunca um dia, irmãos, olhou até mesmo para dentro da sua casa, da sua família? Presta atenção, igreja. Quem nunca um dia disse que vontade de sumir, que vontade de desaparecer? Quem nunca um dia teve aquela angústia na sua alma de querer desaparecer? Mas por que esta angústia, pastor? A angústia é que no livro de Lucas, no capítulo 7, verso 11, a Bíblia diz que esta mulher sim estava angustiada. A Bíblia diz que quando Jesus vinha, ele com a multidão chocou entre outra multidão. Esta mulher verdadeiramente estava com a sua alma abatida, estava com a sua alma perturbada. Por quê, pastor? Porque ela perdeu o seu único filho e agora ela se encontra viúva. A sua alma está abatida porque ela perdeu o bem precioso que é o filho. Mas o que me chama a atenção dentro do texto, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aquela mulher, ela perdeu seu esposo e agora ela vem a ficar viúva, e agora ela vem ficar desamparada. Por quê, pastor? Porque a morte agora levou o seu filho. E muitas das vezes, irmão, nós estamos abatidos por qualquer coisa, coisas alheias, coisas, irmãos, que
Não faz sentido. Nós não podemos fazer questão de deixar a nossa alma estar abatida. Qualquer coisa, irmão, nós quer parar, nós quer desistir. Mas a Bíblia diz que quando Jesus olha para dentro daquela mulher, o seu espírito se comove. Oh glória! E Jesus, irmão, Jesus é louco, irmão, Jesus é doido. Por isso que Jesus gosta de crente doido, que tem poder e autoridade, porque Ele deu. A Bíblia diz, Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o meu a toda criatura, toda nação, todo aquele que crê e for batizado será. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão a mão sobre os enfermos. Eis que eu vos dou poder e autoridade. A autoridade que está sobre Cristo está sobre a igreja nesta noite. Mas nós não exercemos a autoridade que o Senhor nos deu. Por quê, pastor? A alma está abatida, a alma está machucada. Naquele momento, Jesus olhando para aquela mulher, Ele diz: mulher, não chores. Imagina aí, irmão, mulher, não chores. Segundo, irmão, a cultura da época, o defunto quando morria, abria-se o defunto, irmãos, e jogava, irmão, óleos, jogava perfume dentro dele para embalsamar o corpo. Ou seja, todos os órgãos daquele homem, daquele jovem já não existia mais. Mas Jesus, vendo a situação, a necessidade daquela mulher, Jesus vai dizer o que? Mulher, não chores. Como está aí dentro de você? Como está a tua alma? Irmãos, eu vou falar uma verdade, não é ironia não, amém, igreja? Não é ironia não, irmãos, mas só dá vontade de parar quando você não ora, quando você não jejua, quando você não lê a Bíblia. Você prefere estar atribulado ou atribulada, como a Bíblia diz lá em 1 Coríntios ou em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, que em tudo somos atribulados, perplexos, mas nunca desamparados. Porque a Bíblia diz que esta mulher, sim, ela estava com motivo para sua alma estar abatida, para sua alma está angustiada dentro dela. Mas a noiva de Cristo, irmão, tem entrado em depressão. A noiva de Cristo atual, ela tem vivido um momento de calamidade, a qual a sua alma está gritando, não está mas clamando ao Senhor, a qual tem o poder de restaurar a sua alma, de restaurar as suas feridas. Mas a igreja continua abatida. E o que eu tenho observado no meio, irmão, de alguns crentes, irmão, que muitos estão se arrastando, muitos estão se esforçando, muitos estão a ponto de parar. Você sabe que é o diabo que fala no teu ouvido. Tu vê até voz, tu ouve voz, tu vê até coisas, e você não entende que às vezes é a permissão de Deus para que você continue de pé, para que você continue insistindo. Ei, porque tem marcas, tem cicatrizes na minha e na tua vida que nós temos que passar, nós temos que enfrentar. Porque, como diz o apóstolo Paulo, quem caminha com Cristo tem marcas. Quem caminha com Cristo Jesus, há momento de parar, há momento de querer até desistir. Ei, mas eu te digo nesta noite, por mais que a tua alma está batida, não para, não fuge do propósito, porque Jesus, ele vê a tua dor, Jesus, ele vê a tua necessidade, igreja. Jesus viu a necessidade daquela mulher. Oh glória, porque um abismo chama o outro abismo. Naquele momento ainda em morte, mas ela estava perto dele, ela estava com ele. Mas daí a pouco, logo aquele jovem, aquele filho ia ser sepultado, irmãos. Eu lembro da minha mãe quando perdeu seu pai. Eu jovem, eu acho que a idade de Aninha, não sei, ou uma idade de 8 anos, mais ou menos 10 anos, eu via a minha mãe nas portas, escondida, chorando. E às vezes eu via aquele choro profundo, irmão, aquele choro de soluçar. E eu não entendia. É a amargura da alma gritando por socorro. É a amargura da alma, muitas das vezes, com gemido, está gemendo, está clamando por socorro. Hoje eu entendo, irmão, quão difícil é para alguém que perde alguém. Oh glória. Ei, hoje eu vi uma frase bonita, não sei se vocês observaram no projeto.
vocês amam e nós cuida. A família ama e o projeto cuida. Você tem sua família, seus filhos, seu esposo. Ei, vocês amam ele? Amém, igreja? Vocês amam a sua família? A igreja cura. Como assim, pastor? Vai no psicólogo, irmão, para você ouvir tudo isso. Palavras. Pessoas que aconselham pessoas, às vezes está depressivo. Você viu lá, irmão? Pessoas que estão no projeto, delegado civil, soldado, polícia, irmão, federal, entre outros, estão internados, procurando tratamento, porque a maior prisão não é a que prende o corpo, é a alma. A alma está doente, a alma está aflita, a alma está angustiada, e na maioria das vezes, irmão, glória, muitos procuram se satisfazer assistindo um vídeo pornográfico. Na maioria das vezes, muitos procuram se satisfazer cobiçando a mulher do irmão, cobiçando o homem que não é dele. Muitas das vezes nós procuramos nos satisfazer, irmão, numa droga, numa bituca de cigarro. Ei, mas o maior prazer está em esperar em Deus, porque nós ainda o louvaremos, nós ainda o exaltamos. Ei, assim como as correntes das águas, irmãos. Ei, nós temos que observar e ver a nossa caminhada, a nossa trajetória. Ele falou algo que eu guardei. Ele falou: tem pessoas que falam, pastor, ora por mim pelo meu amanhã. Ei, o teu amanhã vai refletir as tuas escolhas de hoje, a tua plantação de hoje. E eu estava ligado na pregação. Muita gente ficou assim, você viu, irmão? Ele até parou a pregação, amém? Amém. Porque na hora da palavra nós ficamos voando, nós não entendemos o que Deus está falando. Sabe o que Deus está falando, irmão? Sabe o que ele disse para nós nessa noite? É que ele tudo pode, é que ele tem poder, tem autoridade sobre a minha e a tua vida. Ele chega diante daquele caixão, a mulher não chora. Segundo a cultura, irmão, Jesus é doido, irmão. Fala que a Bíblia fala que ele toca no esquife, mas eu vou mais além ainda, não é heresia não. Segundo alguns estudos escatológicos, bíblicos, sabe, irmão, alguns estudos, irmão, aprofundados, vai dizer que ele toca no peito de defunto, mas pastor imundo, era cadáver, não podia o judeu tocar. Jesus, ele toca nas feridas mais profundas da tua alma. Jesus, ele entra onde o psicólogo não pode entrar, ele toca onde o psicólogo não pode ir. Por quê, pastor? Jesus, ele quer trazer alegria para a tua alma. Ei, homem, Jesus quer te dar alegria, mulher. Jesus quer te dar paz. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não olha para ele, a gente não procura depender dele. Quer ver outra situação? Foi pregado, irmão, foi pregado aqui já, irmãos. Foi até o William, se eu não me engano, deu uma saudação. Está amargurado, tinha patente alta, mas deixa o fiteu, irmão, passar mal para você ver. Você desespera, você fica doido, você fica louco, irmãos. Porque, irmão, glória, a gente tem alguém que a gente ama. Nós somos alguém também que Deus ama, irmão. E Ele está presente todos os dias da nossa vida para nos dar vitória. A Bíblia diz aqui, irmão, no versículo que nós lemos, quando a Bíblia diz, eu me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu ainda, entre meio à multidão, eles me dizem, aonde está o teu Deus? Tem hora que você não precisa ver Deus na tua vida, deixa que as pessoas vejam, deixa que as pessoas enxergam. Aquilo que foi cantado aqui, irmão, aqueles homens lá, viu o quarto homem dentro da fornalha, o primeiro, Jesus, sim ou não? Não, mas a Bíblia diz que o rei olhou do lado de fora e viu lá dentro. Vai ter momentos na tua vida que você vai se sentir sozinho. Vai ter momentos na sua vida que você vai dizer, ninguém está nem aí para mim, nem o pastor, nem ninguém está nem aí para mim. Mas Deus te vê, Ele te sonda, Deus te ouve, Ele te escuta. Como foi dito, entra na porta do teu quarto e clama, ora. Eu vou falar porque Jesus está mandando. Tem pessoas aqui que têm deixado a comunhão. Você só tem tido pensamento mau, você só tem tido pensamento negativo, pensamento diabólico. A tua mente tem se tornado cativo do diabo. Jesus quer te libertar nessa noite, porque muitas das vezes o diabo quer que você seja o instrumento dele. Por isso que muitas das vezes a nossa alma, ela está abatida, a nossa alma está amargurada. Glória, eu vou falar uma coisa que eu já disse aqui muitas das vezes. Nós somos remédio. Nós somos o quê? Remédio. Nós não somos doença, irmão.
Não seja doença para você desanimar o irmão. Não seja doença para você desanimar a irmã. Com uma ligação, com uma mensagem, com palavras, irmão, que joga para baixo. Mas o verdadeiro cristão é aquele que joga para cima. O verdadeiro cristão é aquele que prega a palavra. O verdadeiro cristão é aquele que diz: minha irmã, sacode a poeira, vamos levantar, vamos para cima, porque a nossa luta, ela não é terrena, ela é espiritual. A Bíblia diz que esta mulher vai voltar de novo. Ela estava chorando. De repente a alegria veio. Talvez você tenha vivido momentos difíceis. Sabe por quê, querido? Tudo que a gente planta, a gente colhe, irmão. Nós temos que tomar cuidado. Está disperso, irmão Beth? Nós temos que tomar cuidado. Por que nós temos que tomar cuidado, pastor? Porque um dia, irmão, o Senhor irá de vir buscar a sua igreja. Eu não sou pregador não, irmão, sou pastor. E eu tenho visto, irmão, o amor de alguns pastores ter se esfriado por causa de algumas ovelhas rebeldes. Amém, igreja? Não fica disperso não, irmão. Vou repetir de novo. Eu tenho visto, irmão, o amor de muitos se esfriar, de muitos pastores por causa de ovelha rebelde, irmão. Ei, o pastor, irmão, não é aquele que você pode ter liberdade do jeito que você quer, da sua maneira. Eu vou dizer de novo. Você tem que tratar com respeito, porque além dele ser seu líder, irmão, ele é seu pai, ele que vai te levar até Deus. E na maioria das vezes, às vezes o pastor sofrendo. Hoje eu observei algo no projeto, querido. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Todo mundo fez a fila. Eu falei: Senhor, eu errei, eu pequei, Senhor. Todo mundo fez a fila. A fila foi lá, não sei da onde, irmão, lá perto da igreja católica, a fila. Todo mundo. Ninguém lembrou do pastor, irmão. Ninguém. Depois eu fui lá e falei: irmã, meu pastor já comeu? Ela: ô pastor, a comida já acabou, só sobrou uma rapa. Depois nós fazemos uma farofa aqui e dá para ele. Eu falei: meu Deus. Vocês entendem, irmão? Ou é o que é sofrer por causa de uma alma? O que é sofrer por causa de uma vida? E às vezes nós brigamos por coisa alheia, coisa infrutífera. Eu falei aqui outro dia, eu vou dizer de novo, para mim finalizar, até que Deus me permitiu, irmão. O dia foi cansativo, não foi fácil, mas até aqui Deus me permitiu. Ei, olha para o pastor e eu finalizo. Já disse isso, eu creio que foi na quarta-feira ou na sexta. Vai ter crente naquele dia no inferno, com pastores lá no inferno, e os crentes falando para o pastor dentro do inferno: por que o Senhor não pregou a verdade para nós, pastor? Por tua causa, pastor, nós estamos aqui neste lugar. Por que o Senhor não falou a verdade? Irmãos, às vezes, irmão, as pessoas gostam daquele pastor que gosta de passar a mão na cabeça, irmão. Irmão, não, irmão, tem isso não, irmão. Alguns podem ter um requisito financeiro, podem ter uma condição a mais, mas eu amo a todos por igual, irmãos. Porque naquele dia eu vou ser cobrado. Você vê, irmão, de pastores que fazem acepção de pessoas, porque o outro tem, eu bajulo ele, porque o outro não tem, eu excluo ele, eu descarto ele. Pelo contrário, irmãos, eu vou dizer de novo, tocado pelo Espírito Santo de Deus, a terceira vez que eu falo, sabe por que Deus está me tocando, irmão? Sabe por que Deus está me tocando? Amém, igreja? Porque eu tenho sentido dores de partos. O que é isso, pastor? Contração. Pastor, o senhor já pariu? Não, irmão. Batalha, luta, peleja. E eu vou repetir porque Deus está mandando. Deus vai colocar na cama, vai ficar enfermo, vai chamar o pastor e eu vou, irmão. Eu vou orar. Sabe por quê? Deus me chamou para ser bênção e não maldição. Irmão, mas tem pessoas que fazem questão de bater, de falar coisa ruim, irmão. A gente se levantar um contra o outro, falar uns contra os outros, irmão. Fala de Jesus, prega a palavra. Tá vendo Paulinho ali, irmãos? Entrou um rapazinho, fez um biquinho lá outro dia, e ele sentou no canto e Bíblia no rapaz. Coisa que eu não consegui. Tem coisas que o pastor não vai conseguir, você vai conseguir. Porque nem tudo é o pastor. E sentou em praia. Ele me chamou: pastor. Rapaz, o Paulo ali falou umas coisas que eu nem sabia. Eu chego a me sentir, sabe? Fui tocado, irmão. Nós temos que pregar a palavra. Nós temos que viver a palavra como ela é. Ei, se você, irmão, gostou. Se não gostou, amém, o problema é seu. Mas o importante é que a palavra ela está sendo pregada sobre a nossa alma. Porque está batida, porque a tua alma está triste, porque tem que ter um porquê. A Bíblia diz que a alma desta mulher estava triste porque ela perdeu um filho.
Meu Deus, eu vou falar, eu sou doido, irmão. Eu tenho dois, eu vou falar. Tu vai esperar Deus tocar num dos teus? Tu vai esperar, irmão? Irmão, Deus tocar no bem mais precioso que a gente é um pastor. Abraão parou de sacrificar, William. Parou, recebeu a bênção, recebeu a vitória, a promessa. Estacionou. Deus pediu o que para ele? O herdeiro. Pediu Isaac, irmãos. Cuidado, irmão, para Deus não tocar naquilo que você mais ama, naquilo que você mais quer, naquilo que você mais almeja. Sabe por quê, querido? Deus quer que nós olhemos para Ele. Para Ele. Por quê, pastor? Porque às vezes a nossa alma está batida. Eu não deixo transparecer para minha esposa, não. Na hora que eu estou meio assim, eu esquivo, vou ali, vou aqui, vou ali. Sabe, irmão? Porque às vezes nós temos que colocar, irmão, tem que colocar o capacete, a armadura e aguentar a pancada. Todo dia, irmão, uma batalha. Todo dia uma peleja. Mas eu quero continuar, irmão, sendo quem eu sou, não vivendo de aparência, mostrando uma coisa que eu não sou. Porque quando eu vi esse profeta pregando que tinha pastores no inferno e tinha ovelhas no inferno, e essa ovelha falou, os crentes falou para o pastor, por que o senhor não pregou a verdade para nós? E eu falei, Jesus, é forte ou não é, igreja? A minha igreja. Eu vou finalizar agora, falta 10 minutos. Eu vi um testemunho outro dia, que o varão pediu Deus para abençoar ele, para prosperar na vida financeira dele. Ia ruim. Deus abriu um negócio para ele, começou a crescer, começou a prosperar, o dinheiro começou a vir, o dinheiro começou a entrar. Andava no círculo de oração, orando com as irmãs, pagando preço, buscando, subindo o monte, descendo o monte. A bênção veio, o dinheiro chegou, parou de ir para a igreja. Irmão, conheceu uma sirigaita do mundo. Irmão, sirigaita, porque é sirigaita, irmão. A mulher que quer tomar um homem que não é dela, um homem que quer tomar uma mulher que sabe que não é, irmão, não é coisa boa, não é, irmão, é coisa ruim, tranqueira. Aquele homem se esqueceu de Deus. A história diz, irmão, que ele inventava desculpa para a mulher. Hoje eu vou ficar até mais tarde fazendo hora extra. Amém, igreja? Vou ficar até mais tarde fazendo hora extra. Mentira, irmão, para marcar encontro entre as mulheres. Mas em casa a mulher orava, e quem ora Deus não deixa nada encoberto. Diz a história, irmão, que quando ela orava Deus mostrou para ela. E sabe o que ela fez, irmão? Provérbio 31:10. Mulher virtuosa, quem o achará? A pastora vai separar? Não, ela orou ao Senhor. Em nenhum dos encontros Deus não permitiu que aquele homem se encontrasse com uma daquelas mulheres. Ele foi para casa mais cedo. Quando ele foi para casa mais cedo, e aí, pastor? A Bíblia diz que o seu filho veio e abraçou. Papai, o senhor chegou mais cedo, que saudade, papai. A história diz, irmão, que quando foi para dormir, a história diz que aquela criança disse: papai, na ausência do senhor, mamãe fazia. O senhor lê a Bíblia para mim, papai? A história diz, irmão, que aquele homem, a sua consciência o acusava, a sua consciência o entregava. E ele disse: meu filho, deixa esse negócio para lá, depois eu leio. Não, papai, todo dia minha mãe lê um versículo para mim. O senhor não pode ler. Lê você, meu filho. Salmo 23. O Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Oh glória. Sabe por quê, irmão? No momento de dificuldade, irmão, o Senhor não deixou faltar, o Senhor prosperou. Afastou, distanciou. Aquele homem não conseguiu ler, por quê? A sua consciência o acusava. Não deixa, não deixa o diabo te escravizar a sua mente. Não seja refém do pecado, das armadilhas do engano. Sou tocado para falar por Deus em meus testemunhos. A história diz que o menino foi para deitar para dormir e disse: papai, oh meu pai, na ausência do Senhor, a mamãe que fazia, faz uma oração por nós, papai. A consciência daquele homem o acusava. Talvez Deus está falando com alguém nessa noite. A consciência daquele homem o acusava, irmão, e ele não conseguiu orar. E disse ele: oh
ora, meu filho, ora por nós, ô glória, porque quando a gente estamos em pecado, irmão, a gente fica muito doido, viu, irmão? A gente quer matar todo mundo, a gente odeia todo mundo, até Deus, irmão. E aquele homem, irmão, disse: ora você por nós, meu filho. Irmão, sabe qual foi a oração do filho? Senhor, graças eu te dou porque o papai está em casa. Senhor, graças eu te dou, Senhor, porque o meu pai chegou mais cedo. E eu oro neste momento para que eu seja como meu pai, um homem bom. Ó Deus falando da boca da criança, irmão. Um homem bom que ama a sua esposa, ama a sua família. Meu Deus, eu quero ser como meu pai. E aquele pai deu aquele grito: não, não, eu não quero que você seja como eu. A mulher na cozinha lavando louça, irmão, correu. O que foi que aconteceu, meu esposo? Oh, glória. Deus está falando, irmãos. A história diz que ele confessou o pecado na hora, porque quando Deus ele quer usar, ele usa, irmão. Ele usou a jumenta. A história diz que ele confessou o pecado na hora. Sabe o que a esposa disse? Eu sabia, Deus ele tinha me mostrado. Olha, irmãos, tem coisas que Deus vê oculto e escondido, mas Deus te ama tanto, que Ele te dá o perdão, Ele te dá a oportunidade para você se redimir. Moral da história, pastor: aquela família foi restaurada. Conclusão, pastor, trazendo para nossas vidas atual: Deus quer restaurar a tua vida espiritual nessa noite. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero que os irmãos fechem seus olhos nessa noite, neste momento. Meu Pai amado, Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a amargura. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que tem pessoas que às vezes entram pensando em parar, pensando em desistir, meu Deus, porque foi frustrado, decepcionado, olhando para o pastor, olhando para o irmão, para a irmã. Meu Deus, mas quebra esse demônio. Meu Deus, em nome do Senhor, repreenda ele, manda ele para o inferno, Jesus. Meu Deus, toda algema de Satanás, todas as correntes, todas as prisões, ó Deus, eu te peço nesta noite, seja quebrada agora todos os portais espiritual, obra de macumbaria que está sendo feita, seja quebrada agora, seja desfeita agora, em nome de Jesus, vai dando glória, em nome de Jesus, vai adorando. Eu te peço agora, ó Deus, em nome do Senhor, essa oferenda, meu Deus, esse prato, essas velas diante desses altar de gesso, de barro, que é casa de demônio, ó Deus, em nome do Senhor, eu neutralizo agora. Ai, Jesus, eu vou falar, porque Jesus está mandando esse espírito de pombagira, esse demônio, eu te repreendo. Queima ele, Jesus, vai queimando você, Satanás, não vai destruir esta família, você não vai destruir, ó Deus, esta mulher, a qual o inimigo tenta destruir. Eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, repreenda agora, vai queimando agora, vai queimando agora, meu Pai, vai queimando agora toda ação do adversário, vai queimando agora toda ação do inimigo. Meu Deus, muitas das vezes, meu Pai, a tua filha chega com a alma angustiada, amargurada, ó Deus, até sem defesa, atacada no mundo espiritual, o teu filho, mas nessa noite eu te peço, liberta o teu filho, liberta a tua filha, liberta a igreja, agora, em nome de Jesus, agora, toda barreira, todo encantamento no mundo espiritual, todas as algemas agora, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus. Eu vou falar porque Jesus está mandando de novo. O espírito de pombagira está te rodeando. Tu está com um pensamento contrário, um pensamento negativo, um pensamento que não é teu. Tu sabe que esse homem não é teu, tu sabe que essa mulher não é tua, tu sabe que Deus está falando contigo, mas nessa noite, Senhor, eu te peço, vai queimando, Jesus. Grita, queima, Jesus, queima, Jesus. Vai queimando, Jesus, agora, vai queimando agora, Jesus, vai queimando agora, Jesus, vai jogando por terra todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda barreira do inimigo, toda barreira do inferno, eu te peço agora, Jesus, vai queimando agora, uma maldição, em nome de Jesus, agora vai tocando, Senhor, vai tocando agora com o teu bálsamo, coloca a mão sobre a sua cabeça agora, com os olhos fechados, coloca a mão sobre a sua cabeça,
Repita comigo: Jesus, em teu nome, eu te peço, agora, Jesus, toca em mim, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Toca em mim, Jesus. Me liberta, Jesus. Me lava com teu sangue, Jesus. Me purifica, Jesus. Todo mal que me cerca, que me rodeia, em teu nome, Jesus, eu dou uma ordem agora. Queima todo, Jesus. Todo mal, porque meu corpo, Jesus, é templo do teu Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Jesus, eu te peço nesta noite, dá revestimento, cobertura espiritual para a minha vida, para a vida da igreja. Lava com teu sangue todos e repreenda toda a fúria do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua noiva e quero te pedir agora neste momento. Repita comigo: em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Todo mal, em nome de Jesus. Eu peço agora, Senhor, derrama o teu óleo precioso sobre a cabeça dos teus filhos. Lava eles, purifica, dá revestimento, dá cobertura espiritual, transforma, muda a vida, muda as histórias nessa noite. Toma pelas tuas mãos a cada um, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço nessa noite, joga por terra todo mal, todo encantamento, toda armadilha. Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu vejo o demônio dando gargalhada. Espírito Santo, vai queimando toda a obra do inimigo, do adversário. O meu corpo arrepia, Jesus. Vai queimando, Jesus, todo mal. Vai queimando toda a ação do adversário. O meu corpo arrepia, Jesus. Eu te peço, dá livramento desta família, dá livramento dos teus filhos nesta noite. E peço, cerca eles da tua proteção. Em nome de Jesus, eu os entrego nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor nos livra-os do mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa a entrada, a saída, aonde quer que eles são. Livra de acidente, livra de todo mal. Em nome de Jesus. E nós dizemos, amém. Bate palma para Jesus, igreja. Deus é Deus de livramento, igreja. Deus é Deus de livramento. Olha para o pastor, já finalizo. Deus é Deus. Fica ligado, viu? Fica atento. Hoje na curva, assim que eu fui virar a curva, o pneu do meu carro caiu no buraco. A gente empenou que lascou, irmão. Lascou, não sei se vai dar para soldar ou para outra gente. Deus é Deus de... Mais para frente os irmãos já tinham visto. Quem foi? Outro pastor no mesmo buraco que eu passei. Só que o dele foi mais grave, quebrou a maçaneta do carro, não saiu do lugar nem nada. Não é por causa disso, eu estou contando para você refletir. Deus vai te dar livramento. Fica atento, fica vigilante contra os ataques, a cilada do adversário. Amém, querido? Eu tomo posse, que a igreja venha tomar posse em nome de Jesus. Estamos sinalizados nessa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Alguns avisos, Beth? Não, em nome de Jesus. Então, irmão, em nome de Jesus. Eu acho que eu dei o certificado de casamento da Sonali. Dei o certificado. As irmãs, eu dei o certificado da Nátalo John. Depois eu vou dar o certificado de vocês de batismo. Vem cá, John, tá mais João Vitor? Não foi eu, Caí, que não veio. Deixa que apresenta os dois juntos. Apresenta os dois. Deixa eu apresentar os dois juntos então, tá? Nosso irmão João e Caí, não sei porque ele esteve no projeto com a gente. Tive o prazer de batizar os irmãos. Morrer lá dentro, né, João? Está vivo uma nova criatura para a glória de Deus. E nós estamos povoando o céu, irmão. E temos que esvaziar o inferno para a glória de Deus, amém? Então é só por aqui, irmãos. Na semana, quarta, culto, sexta, culto. E domingo, culto. E segunda-feira, né, irmã? Beth? Ciclo de oração. Em nome de Jesus, tenha compromisso, horas, irmão. Ei, o ciclo de oração, a coluna da... Qual é o objetivo, o foco do ciclo de oração? É oração, orar pela igreja, para que Deus envie almas, orar pela vida do pastor e ter as nossas vidas transformadas, em tudo falando, santificada. Então venha, irmão, para a glória de Deus, amém? Vamos embora em nome de Jesus, que
que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo permaneça com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor. Eu trouxe um dízimo, pastor, uma oferta. Abençoa a casa de Deus.